Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 25. Versículo de número 11, 12, e termina do versículo de número 13. A versão que eu trago está escrito assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto, em verdade, um texto escatológico, a qual o seu real significado fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Quando falamos a respeito da vinda do Senhor Jesus, temos que identificar e ser sabedor que diante do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse é citado 1845 referências a respeito da vinda de Jesus, a qual esse intervalo dessa vinda está falando a respeito da primeira vinda e também a respeito da segunda vinda. Só no Antigo Testamento falando a respeito dessa primeira vinda, e alguns textos também falando a respeito dessa segunda vinda, a Bíblia traz menção 1527 textos a respeito dessa vinda. Sendo que no Novo Testamento, 318 passagens ou versículos fala acerca da vinda de Cristo. E quando lemos Mateus capítulo 25, estamos diante de uma parábola. Quando identificamos o que é uma parábola, somos sabedores que parábola é comparações. Jesus ele começa a observar o cotidiano das pessoas naquela época. E Jesus, através do cotidiano, dos afazeres, até mesmo de tudo aquilo que ele via, ele começa a introduzir uma mensagem para os seus ouvintes. E a mensagem que Jesus ele começa a introduzir no capítulo 25 é uma mensagem que o seu contexto começa no capítulo de número 24. O contexto do capítulo de número 24 do livro do Evangelho de Mateus, existe uma interrogação na cabeça dos discípulos. E que interrogação é essa? Os discípulos começam a perguntar para Jesus, depois que ele sai do templo, quando será e quais sinais serão apresentados acerca da sua vinda. E Jesus começa a discorrer o capítulo de número 24 todinho, falando acerca de episódios. Ele começa a falar do princípio das dores e ele alerta dizendo para o seu público: não é ainda o fim. Depois ele começa a falar a respeito da grande tribulação.
E falando da grande tribulação, ele continua mostrando os acontecimentos que irão de acontecer. E algo que me chama bastante a atenção é que o evento a qual estamos falando, dentro da teologia, existem 5 posições de defesa, de crenças, ou até mesmo de interpretações a respeito do arrebatamento da igreja e da grande tribulação. O primeiro é qual mais nós conhecemos, e dentro do nosso país, é aquele que mais é falado, chamado de pré-tribulacionismo. O que seria o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionista acredita, a respeito da volta de Cristo, que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Se você for observar e for estudar a respeito desse termo, ou até mesmo dessa visão, essa visão ela foi fundamentada no ano de 1830 por uma mulher chamada Margaret MacDonald, uma mulher a qual ela teve uma visão, e tendo essa visão, nessa visão ela começou a ver que o arrebatamento da igreja, o Cristo voltaria para buscar o seu povo antes da grande tribulação. Se você for observar, e você for estudar a respeito, você vai ver que no ano de 1844, essa mulher tem a visão no ano de 1830. No ano de 1844, acontece um grande acontecimento histórico. Que acontecimento é esse? William Miller, ele começa a datar a vinda de Jesus, a respeito do texto de Daniel, a respeito das 70 semanas, e ele começa a fazer cálculos para tentar descobrir, para tentar ter uma previsão do dia e a hora que Jesus iria voltar. Assim ele faz. Quando ele faz todo o cálculo, tendo uma exposição totalmente teológica dentro do livro de Daniel, ele começa a expor aquilo que ele totalmente descobriu. E expondo tudo isso, ele começa a lançar para o seu público. Ele começa a pregar, ele começa a dizer a data e o dia que o Senhor Jesus viria. As pessoas daquela época, as pessoas que começaram a ouvir a esse homem, começaram a vender as suas propriedades, começaram a desfazer de tudo aquilo que eles tinham de valor, começaram a fazer tudo aquilo que era devido fazer para estar preparado para essa vida. E o que acontece? Chega no dia, chega a hora, Jesus não volta. Ele volta para o seu mecanismo de pesquisa e ele lança outra data. O que acontece? Passa-se outra data, chega-se o dia e Jesus não volta. Ele vai para a terceira data. E na terceira data, ele também se frustra. Jesus não volta. Por quê, irmão? Segundo o que Jesus está dizendo, em Mateus capítulo 24, versículo de número 36, Jesus é bem categórico em afirmar: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem tampouco o Filho do Homem, somente e exclusivamente o Pai, Deus. E quando acontece esse fenômeno, quando acontece esse acontecimento histórico diante da humanidade, não fica somente por aí. Ele começa a elaborar uma nova doutrina a qual vai ser totalmente uma doutrina positiva para uma denominação que futuramente vai se erguer, chamado de Adventista do Sétimo Dia. E o que eles começam a ditar? O que eles começam a acreditar em uma interpretação do livro da primeira carta, segundo Pedro, e do livro também de Apocalipse e Daniel, chamado de juízo investigativo. O que seria isso? Seria que Jesus ele não iria voltar para a terra, mas ele iria entrar no lugar celestial, no templo celestial, e começaria juntamente com Deus, começaria a arquivar, começaria a fazer algo
diante da humanidade. E o que acontece? A ideia não se torna uma ideia bíblica. Quando falamos de Mateus capítulo 25, estamos falando de uma parábola. Jesus começa a enfatizar para tentar trazer na mente do seu público uma ideia do que realmente significava a vinda do Senhor. E o significado aqui da parábola das 10 virgens não é para tentar descobrir o dia ou a hora que Jesus iria voltar, mas era para a igreja se preparar para esse grande encontro. E o que Jesus faz? Jesus começa a parábola no capítulo de número 1, no versículo de número 1, do capítulo 25. Olha como Jesus começa a parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E ele começa, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Jesus começa agora a ilustrar o capítulo de número 24. E a ilustração de Jesus, ele começa a usar de exemplo um casamento. E quando ele usa esse casamento, automaticamente para o século XXI, dentro do nosso país, dentro do nosso continente, é até difícil de se interpretar. Porque os nossos casamentos é totalmente distinto e diferente do casamento judaico. O que acontecia no casamento judaico? O casamento judaico, ele era estabelecido por 3 propósitos, ou 3 etapas. A primeira etapa era a etapa do compromisso, anos, noivo e noiva. O segundo era o desposamento. Se você pegar a palavra desposamento, se você chegar no meio dela e separar, você vai ver que no meio dessa palavra está a palavra esposa. E o terceiro e última etapa do casamento era as bodas do cordeiro. Se você for analisar, Jesus está falando que nessa parábola existe 10 virgens. Se você for observar a palavra virgem significa ou traz aí a ideia de pureza. E se você for observar, Jesus começa a classificar. Que classificação é essa? Jesus começa a trazer à tona a realidade de todos aqueles ouvintes a respeito de 2 grupos. O grupo que está preparado e o grupo que não está preparado. Lembra que nós lemos no final do versículo, do número 20, do capítulo 25? Jesus dizendo, Jesus conversando, Jesus pregando acerca do sermão, e ele dizendo que ambas estavam com lamparina. E ambas estando com lamparina, somente um grupo de 5 estava preparado. A maioria dos teólogos, quando vai pregar a parábola das 10 virgens, eles começam a ditar que as 10 virgens é a igreja. E eles começam afirmando que 5 é a igreja que está preparada para o arrebatamento e 5 é a igreja que não está preparada para o arrebatamento. Segundo o que você for analisar o texto, as 10 virgens aqui não é a igreja. A elaboração do termo que Jesus está usando é uma preparação para a igreja. Mas o texto aqui, o texto mais antigo, chamado de o texto aramaico siriaco, quando ele vai começar a tratar a respeito do versículo de número 1, a respeito das 10 virgens, ele vai dizer que saiu ao encontro, essas moças saiu ao encontro do noivo e termina, e da noiva. Se você for observar o texto, se você for ver, Jesus está falando de 10 damas de honra. Por que 10 damas de honra? E qual é o propósito dessas damas de honra dentro desse casamento que Jesus está ilustrando aqui? As 10 damas de honra, elas tinham uma missão. E que missão era essa? A missão que elas tinham era iluminar o caminho para que o noivo viesse buscar a noiva.
propósito do texto está nisso. E essas 10 virgens, elas começam a se preparar. Preparar para o quê? A preparação aqui é para o encontro do noivo. E aqui eu quero aplicar a primeira aplicação. Você está preparado para o encontro do noivo? Você está preparado para o encontro com Jesus? Eu falei que existem 5 visões. Eu falei a respeito da primeira e acerca dos acontecimentos. Aí existe a segunda visão, que é a visão média. A visão média tribulacionista acredita que Jesus virá no meio da tribulação. E a última visão é a visão que a maioria dos reformados acredita, que é a visão pós-tribulacionista. A visão pré-tribulacionista, que eu disse para vocês, ela veio surgir no ano de 1830. A visão pós-tribulacionista era a visão dos pais da igreja. Por quê? Porque no século II, quando foi começar a desbrulhar e desmiuçar a questão da escatologia, a igreja vivia em perseguição. Desde o século I, século II e a partir do século III, a igreja vivia em perseguição. E todos aqueles cristãos daquela época, eles acreditavam, eles tinham essa ideia na sua mente, que a igreja passaria pela grande tribulação. Por quê? Porque o contexto histórico da época é um contexto de tribulação, é um contexto de perseguição, é um contexto que os cristãos estão sendo jogados em arenas de leões. Então, para eles, tanto faz. Eles estão estabelecidos dentro de uma doutrina que, ainda que eles passem por essa grande tribulação, eles não podem perder a perseverança. Eles têm que estar preparados. O século XXI é um pouco diferente no contexto. Por quê? Porque existe uma ideia, quando se fala de preparação, é que eu posso me preparar amanhã. Eu posso me preparar outro dia. Eu posso me preparar outro ano. Esse ano eu quero fazer os meus afazeres. Eu quero fazer aquilo que é de acordo com aquilo que eu desejo. Mas futuramente eu acredito que eu vou me preparar para a vinda ou para as coisas de Deus. Aí é onde que nós se enganamos. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas usam o critério do ladrão da cruz. No último momento da vida, Jesus salvou o ladrão da cruz. Ô meu filho, ô minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é o ladrão da cruz. E se você partir hoje, você hoje descer a sepultura, sem estar preparado, você não vai desfrutar da ressurreição dos salvos. A ideia do texto das 10 virgens é a ideia de preparação. Jesus não quer falar que a igreja é a 10 virgens ou não. Não, Jesus não quer falar isso. Jesus quer estabelecer preparação. O que Jesus quer ensinar para os seus discípulos é estar preparado a todo tempo. E para estar preparado a todo tempo, para o encontro com Deus, a preparação só existe um pilar. E que pilar é esse? Santificação. Segundo o escritor das cartas aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, ele está afirmando, e isso tinha que nos deixar pasmos, tinha que nos deixar preocupados. O que ele está afirmando? Que sem santificação, ninguém verá a Deus. Jesus, quando começa a contar essa parábola, ele traz algo totalmente formidável. Ele disse que tanto as prudentes como as loucas, ou insensatas, ambas
regavam as lamparinas. Mas segundo o que Jesus está dizendo no texto, ele está afirmando que somente 5 levaram reserva. A ideia do texto é que essas damas de honra, elas foram convidadas para o casamento. E sendo convidadas para o casamento, elas tinham uma responsabilidade. E a responsabilidade que ela tinha era de iluminar o caminho do noivo. E ambas, tendo essa responsabilidade, o que é que ocorre? Elas chegam no lugar determinado. Estando no lugar determinado, o que é que ocorre? A Bíblia diz, o texto sagrado diz, que o noivo está dando, ambas, loucas e prudentes, dormem. No texto original, a palavra não está dormir, a palavra está cochilar. E quando ela cochila, aí vem um grande clamor. E o clamor que vem deixa ela totalmente perturbada, deixa ela totalmente alvoroçada. Por quê? Porque ela tem uma missão. Que missão é essa? Iluminar o caminho para o noivo. 5 estão preparados. 5 têm azeite nas suas lamparinas. Ela ainda de ter azeite tem a reserva. Mas 5 não estão preparados. A ideia de dar aqui não é que o noivo se atrasou. Porque dentro do casamento judaico é diferente. Dentro do casamento judaico não é igual ao casamento brasileiro. O casamento brasileiro é um pouco diferente, né? O casamento brasileiro, o noivo está no altar, esperando a noiva se adornar e se preparar para o casamento. Na cultura judaica é diferente. Na cultura judaica, a noiva está esperando o noivo e o noivo marca um dia e uma hora para vir buscar a noiva para o casamento. É por isso que Jesus, em João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 2, Jesus usa aquela palavra. Às vezes nós não entendemos porque nós estamos enquadrados dentro do contexto e dentro da cultura. Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, era um acordo de casamento. Que acordo de casamento era esse? O homem, o noivo, chegava até o pai da mulher ou da moça, pagava o dote e falava para o seu sogro, eu irei preparar lugar e eu vou voltar para buscar a minha noiva. É por isso que Jesus está nesse contexto consolando os seus discípulos. Olha como Jesus começa o consolo. Não turbe os vossos corações. Credes em Deus. Credes também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou indo preparar lugar. Mas eu voltarei para buscar vocês. Eu estou indo preparar um lugar. Mas eu não vos deixarei aqui. Eu voltarei para buscar a minha noiva. E o texto desse arrebatamento é tão formidável, irmão, tão formidável, que o último versículo da Bíblia Sagrada fala a respeito de arrebatamento. O livro de Apocalipse, capítulo de número 22, o
último versículo está dizendo: e eis que eu venho sem demora. Uma coisa que eu fico pasmo é que o texto sagrado nos ensina. E o que o texto sagrado nos ensina é o que o escritor dos Hebreus nos mostra o caminho. E que caminho é esse? O caminho da santificação. Temos que ser santo como Ele é santo. A palavra santo no hebraico é kadosh. E o significado, a ideia dessa palavra significa separação do mundo. Você consegue entender que aparentemente parece que Jesus vai vir, vai pegar um povo de qualquer jeito? A ideia não é essa. A ideia bíblica é que Jesus vai buscar uma noiva. E não é qualquer noiva. É uma noiva lavada e remida pelo seu sangue. Aí vem a ideia que quando falta o azeite aqui das roupas, para que não estão preparados, vem a ideia da interpretação que o azeite é o Espírito Santo de Deus. Mas no texto não tem como encaixar. Ainda que um dos símbolos do Antigo Testamento acerca do azeite é atribuído ao Espírito Santo de Deus, sim. Mas no texto das 10 virgens não pode ser. Mas por que não pode ser? Se no Antigo Testamento o azeite é um símbolo do Espírito Santo de Deus, por que nas 10 virgens não pode ser? Porque quando acaba o azeite das roupas, elas pedem um pouco emprestado. É mais ou menos assim, ó: eu não estou preparada. Você pode fazer algo para mim estar preparado? Você pode fazer algo por mim para que eu venha subir juntamente com o noivo, para que eu possa entrar para desfrutar do casamento? É mais ou menos assim. Quando você vai ver que as prudentes diz que não tem e que não vai dividir para que não falte a ela, o que elas vão fazer? As loucas vão comprar o azeite. Irmão, o Espírito Santo não se compra. Estão vendendo um monte de coisa por aí, mas o Espírito Santo não está vendo. Jesus, quando ele vai consolar os discípulos, ele diz assim, ó: eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eis que virá outro igual a mim, o Consolador da parte do Pai. Se você for ver o texto, irmãos, no Antigo Testamento existe um grande conflito entre os judeus. Por quê? Todos nós aqui que somos cristãos sabemos que os judeus que não estão dentro da classe messiânica, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Por quê? Porque segundo uma interpretação errônea de Zacarias capítulo 14, eles acreditam que esse Messias ele tem que vir com poder e grande glória para resgatar o povo. Mas Zacarias capítulo 9, versículo 14, traz uma referência a qual vai se cumprir em Mateus capítulo 21. Que referência é essa? Zacarias fala assim, ó: eis aí que vem o teu rei. Até aí tudo bem. Montado num jumentinho humilde. No capítulo de número 21 de Mateus, a profecia se cumpre em Jesus. Lembra do contexto? Jesus entrando em Jerusalém para que se cumpra a palavra de Ezequiel, capítulo 44. Jesus diz: ó, vai lá e pede para o Senhor ali
o homem, o fazendeiro, o jumentinho. E ele vai lá. E a palavra se cumprindo, Israel acredita que Jesus ele tem que vir, ou ele virá, com poder e grande glória. Mas Jesus, irmãos, ele veio a primeira vez e os céus não o aceitaram. Agora você vai dar um glória. Mas todo aquele que creu, que o aceitou, se tornou filho de Deus. O interessante aqui é que parece que a aceitação parte do homem para Deus. Não parece isso? Parece eu não querer Deus. Tudo bem. E parece que é uma escolha minha. Mas segundo o que Jesus diz em João, capítulo 16, Jesus diz que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E Jesus ainda continua afirmando que aquele a quem o Pai o deu, de maneira nenhuma, ele joga fora. A não ser aquele, o traidor, o filho da perdição. Jesus, quando começa a falar a respeito das 10 virgens, para trazer uma ilustração na mente dos discípulos e dos seus ouvintes, Jesus disse que veio-se o clamor. E esse clamor, quando veio, foi à meia-noite. A ideia de meia-noite é um horário totalmente desvinculado da realidade de uma geração, ou de uma nação. É bem difícil naquela época, na época de Jesus, à meia-noite ter alguém acordado. Todo mundo estava dormindo. Lembra dos interiores, quando vamos para os interiores? Quando dá mais ou menos umas 8, 9 horas da noite, é um deserto tremendo. É o que acontecia lá. Por quê? Porque os trabalhadores rurais naquela época, eles tinham que acordar às 5 horas da manhã para ir para o seu plantio. E a maioria das pessoas viviam de agricultura. E quando Jesus ele começa a falar a respeito da meia-noite, é mais ou menos dizendo que viria em um horário que ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando o noivo chegar nesse horário. É por isso que a palavra diz que as 10 virgens estavam dormindo ou cochilando. Quando esse clamor vem e há um desespero, elas vão procurar tentar preencher aquilo que está vazio. E isso é de chamar bastante atenção. Sempre a Bíblia Sagrada, ela cita 2 grupos. O grupo que é salvo e o grupo que é perdido. Tudo isso começa em Gênesis, capítulo de número 4. Vocês lembram a história de Gênesis? Os 2 irmãos? O primogênito mata o irmão mais novo, Caim e Abel. Um que está no papel de mal e o outro que está no papel de bom, ou de santo, vamos dizer assim. É à toa que o escritor dos Hebreus, no capítulo de número 11, ele tem o prazer, na inspiração da escrita, de relatar sobre esse acontecimento. Jesus também faz a classificação de ímpio e justo, salvo, perdido. Observa que sempre é 2 grupos, bode e ovelha. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está dentro de qual desses grupos? Você é bode ou você é ovelha? Você é ímpio ou você é justo? Você é filho de Deus
Tiago? E como podemos entender quem somos no nosso dia a dia? As nossas escolhas. Quando eu falo de escolha, eu não falo de livre-arbítrio, eu falo de responsabilidade humana. Até que ponto você está com Deus? Até que momento você realmente está ligado à videira verdadeira? Estamos vivendo uma geração aparentemente de pessoas que pregam, aparentemente de pessoas que louvam, aparentemente de pessoas que até mesmo cultuam, mas está enquadrado no contexto do versículo de número 11 do capítulo 25. Mas também está enquadrado em uma sintonia harmônica no capítulo de número 7 de Mateus, versículo de número 21 e 22. O que ele está dizendo? Senhor, no teu nome curamos. Senhor, no teu nome profetizamos. Não, para aí. Senhor, no teu nome expulsamos demônios. O que o Senhor fala para ele? Sabe o que o Senhor fala para ele? Curou, profetizou, expulsou o demônio. Aparentemente, numa ótica humana, não parece que o camarada é cheio de Deus. Imagine tocar no enfermo e curar ele. Isso é fantástico, é maravilhoso de ver. Imagine aquele que profetiza acerca de Deus. A profecia fala da exposição da palavra. Imagine, com intelecto, como se diz, maestria. Imagine aquele que você vê pessoas caindo endemoniadas, ele coloca a mão e expulsa em nome de Jesus e o demônio vai embora. Olhando para esse sujeito, para essa moça, é formidável. É um homem aparentemente cheio de Deus. Mas a palavra, sabe o que diz? Sabe o que o seu Senhor diz? Apartai-vos de mim, maldito, que pratica a iniquidade. O que dá para se entender nesse texto que é possível curar enfermo e você não tem ligação nenhuma com Deus. É possível você até profetizar que o intelecto da sabedoria da palavra e a ciência, ter o autoconhecimento, e você não tem nada com Deus. Você chegar num ambiente de pessoas caindo manifestas de demônios. Você chegar em lares e tocar na cabeça de pessoas, ou orar com pessoas e expulsar demônios. E você não tem nada com Deus. Porque o que temos que entender aqui é que dom não salva ninguém. Tem muitos pregadores do Evangelho no inferno. Tem muitas pessoas que curaram diversas pessoas que estão no inferno. Que expulsaram até mesmo demônios.
me santificar amanhã, porque amanhã eu posso estar com mais tempo. Quem é que sabe o que vai acontecer depois que você sair da igreja? Quem levanta a mão para falar? Todo mundo vai querer ir para casa, né? Mas será que a realidade realmente é essa? Segundo o que Salomão escreve no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1, que é um propósito determinado debaixo do sol para todas as coisas. No versículo 2 ele começa a narrar, Gabriel, dizendo assim, ó, há tempo de nascer. Quem estabeleceu esse tempo de nascer? O soberano. Mas também há uma validade, há um tempo de morrer. Quem estabeleceu? O soberano. Então estamos muito preocupados com amanhã. Amanhã eu vou para a igreja. Amanhã eu vou ler. Amanhã eu vou me converter. Amanhã eu vou aceitar Jesus. Amanhã isso, amanhã aquilo. O amanhã não te pertence. Pertence a Deus. O interessante aqui é que elas estavam esperando o noivo. Mas elas não tinham entendimento que o noivo ia tardar. Quantas vezes nós, em oração mesmo, não falamos para Jesus, nossa Jesus, já demorou tanto, volta logo, para essa maldade acabar. Não, sempre nós vemos falar isso. Tanta atrocidade que acontece no mundo. Ou pedimos às vezes, quando estamos realmente muito tristes, pedimos para que Jesus nos leve para um lugar melhor. Lembram que foi cantado aqui pela irmã Débora? O lugar celestial, coros, louvores, adorações, em ruas de ouro. Isso não é para todo mundo não, irmão. Não é para todo mundo. Aparentemente parece que o céu é um lugar público. Todo mundo entra, mas na realidade não é assim. O céu é para os escolhidos de Deus. E os escolhidos de Deus não andam de qualquer maneira. A santidade não é só dentro da igreja, não. É em todos os lugares e ambientes. E o interessante é que a santidade é um algo progressivo. Você se santifica hoje, mas amanhã tem que se santificar também. A santidade é um pouco diferente da regeneração. A regeneração ela é imediata na vida de um salvo. Já a santificação não. Se eu sou santo hoje e me santifiquei, claro que isso não é por força minha, por querer meu, tudo através do Espírito Santo, irmão. Paulo diz que homem nenhum, é Paulo que diz, não, mano, homem nenhum quer Deus. Ninguém. Em Efésios, capítulo de número 1, você me vai lembrar do capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos. Morto não tem poder de decisão. E o Espírito Santo vem, te traz para um ambiente desse, para te falar, se santifica. Mas, irmão, já, eu só posso circular por isso. Amém. Irmão, já, a grande tribulação ainda não aconteceu. Amém. Então eu tenho tempo de me preparar. Aí eu já não posso dizer amém.
Lembra que eu disse que o dia de amanhã não se pertence? Temos tantos amigos entre nós, pessoas que nós vimos hoje, abraçamos, beijamos, temos até afinidade. E quando nós acordamos no outro dia, vem um relato: tal fulano morreu. E quando se morre, não tem como ter mais santificação e nem se santificar. Lembra da parábola de Jesus? Falando a respeito do rico e de Lázaro, o mendigo? Ambos morreram. Um foi para o lugar de descanso, chamado de paraíso. Já o rico foi para o ar, Sheol, hiena, inferno. E segundo o que Jesus disse na parábola, há uma comunicação desse ser lá do outro lado do véu. E Jesus contando diz que o rico, estando atormentado, isso mostra que no inverno, a consciência, o rico atormentado, ele começa a pedir para Abraão: pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo para que eu venha me refrescar. Qual é a palavra que é dada? Aquele que está aqui não pode ir para aí. E o que está aí não pode vir para cá. Você gozou de todos os bens quando estava vivo. Deixa eu ilustrar. Tinha a melhor empresa, tinha o melhor carro, o melhor apartamento, as melhores roupas você vestia, se assentava nos melhores restaurantes para almoçar, mas não tinha tempo para Deus. Achou que mais um dia você viveria, gozando todos os prazeres que o mundo pode oferecer. Agora é tarde. Não tem mais chance para você. Segundo o que Salomão diz morreu, segue-se o juízo. Sabe o que o rico faz? A ideia aqui, irmão, não é que rico vai para o inferno e só pobre vai para o céu. Não. É o que o seu coração está ligado. E um monte de pobre também vai para o inferno. Um monte. Então a ideia não é que o rico vai para o inferno. Não. A ideia é essa. A ideia é onde está ligado o teu coração, onde está pegado o teu coração. E ele faz um pedido. Eu imagino, eu fico imaginando, realmente. Imagine quando as pessoas devem estar gritando, chorando, agonizando, pedindo uma outra oportunidade no inverno de fazer diferente. Imagine. Imagine mães, se realmente a ideia da consciência for real, imagine mães torcendo para os seus filhos não ir para lá. Imagina. O Deus faz isso. Pai Abraão, me permita que eu volte para o mundo dos vivos, para que eu venha pregar para os meus familiares, para que eles se convertam e não venha para esse lugar de tormento. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: o inferno é real, não é uma ficção, não, é real. E se você morrer, e se você não fazer parte dos eleitos, e se você morrer despreparado, você vai para o inferno. Não tem outro termo, irmão. Ah, mas Deus é bom.
céu para ficar diante do pastor Manuel, como vai Manuel de ilustração, eu não quero ir, eu sou mais ir para o inferno. Irmão, não tem nem a capacidade de entender o que é o inferno. Ele pensa que o inferno é aquele negócio de filme, de ficção. Não. Um monte de mulherada, um monte de banquete lá, farra, festa. O inferno é agonizante. É tão agonizante que a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos caírem. E a realidade é essa, irmão. Jesus, ele vai vir buscar uma igreja. E existem duas promessas para a igreja. A primeira promessa é a promessa chamada de ressurreição dos últimos dias. Segundo João, quando escreve o livro de Apocalipse, se não me falha a memória, no capítulo 14, no capítulo 13, João diz assim, ó, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é muito usada por Jesus nos evangelhos, que significa felizes. Bem-aventurado quem não faz parte da segunda ressurreição. Por quê? Porque a segunda ressurreição é ressurreição para juízo final, condenação eterna. Eu acho que o tempo de brincar, eu acho que tem que acabar. Né? Eu acho que o tempo que nós estamos vivendo é tempo de se aproximar mais de Deus. Está mais ligado com as coisas de Deus. O que fazemos, irmão? O que fazemos? Qual é o nosso comprometimento? Eu vou perguntar para você, não sei se aqui tem alguma pessoa que ainda não é evangélico, não vai crente, não acredita, toda vez que crente, de qualquer coisa. Mas não, uma pessoa que tem todo o espírito de crente bem. Quantas pessoas que já apresentaram Cristo para você? Quantas pessoas já não pregaram a Cristo para você? Aí pega um texto, pastor, de Jesus contando esse irmão a respeito das crianças, e diz assim, ó, todas essas crianças são salvas. Será que a realidade é essa, irmão? Uma realidade bíblica? Será que você não entende o contexto que Jesus realmente está falando? Estamos falando de uma geração de crianças maliciosa, maldosa, maquinam do mal. Estou falando de uma criança recém-nascida, uma criança de 1 ano, 2 anos de idade, que não tem discernimento do que está fazendo. Estamos falando de crianças que mentem. E segundo o que diz a Bíblia não é o Jadson aqui não, é a Bíblia. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Só ir mais além para você, os prostitutos, tanto aquele que anda numa imoralidade carnal, como aquele que é idólatra de outras divindades. Deixa eu te falar uma coisa. O Buda não vai te salvar. Deixa eu te falar outra coisa. Allan Kardec, ele não vai te salvar. Vamos continuar falando? A tua religião, ela não vai te salvar. O único que tem poder de te salvar, de te redimir,
e de te trazer para a presença do Pai, é aquele que é o caminho, é aquele que é a verdade, e é aquele que é e dá vida. Estou finalizando. O arrebatamento é algo real. Desde o século I, Jesus vem pregando sobre o arrebatamento. De lá para cá, dá aproximadamente uma data específica de onde Jesus nasce. Jesus já está com 3 anos de idade, no texto histórico. Mas de lá para cá, vamos colocar que tem 2025 anos. Jesus ainda não voltou. Existe uma linha que diz que não existe arrebatamento. Isso é só uma fantasia por diferente. Que inferno não existe. Esse negócio de inferno não existe. Aí fica uma dúvida no ar. Eles podem estar certos. Ninguém pode estar certo. Mas a pergunta é: se estiver errado? Existe dois lados da moeda? Existe dois lados da moeda. Cara e coroa. A pergunta é: você pode estar certo nesse pensamento. Não pode existir céu, pode ser só ficção, coisa louca na minha cabeça, na nossa cabeça. Não pode existir inferno. Sim, o que existe? Como será a sua reação diante de Deus? O que você vai falar para ele? Você que já é conhecedor das coisas de Deus, que se afastou dos caminhos do Senhor. Como é que você vai ficar diante de Deus? Qual é o seu argumento? Ah, Deus, eu fui frustrado na igreja. Ah, Deus, eu recebi perseguição. Ah, Deus, falaram de mim. Ah, Deus, olharam feio para mim. Ah, Deus, o pastor não me deu uma oportunidade. Ah, Deus, convocaram sobre a minha vida. Ah, Deus, me caluniaram. Qual é o seu argumento diante de Deus? Você sabia que o que está acontecendo hoje aqui, esse culto, é uma oportunidade para você que não é cristão? Mas deixa eu falar para você que é cristão, também é uma oportunidade para você mudar essa mente. Parar de se relacionar e querer viver com o mundo. Ser santo e se santificar para o seu noivo, Jesus. É a Bíblia que diz, irmão. É que nós não lemos. Só ouvimos. É a Bíblia que diz. Aquele que é amigo do mundo. Aqueles que gostam dos prazeres do mundo. Aquele que está relacionado com as coisas do mundo. Aquele que vive somente para o mundo. Se torna inimigo de Deus. É a Bíblia que fala. Então eu quero agradecer a minha oportunidade. Era para a mãe, ela cantar, mas nem vai dar mais você cantar, porque eu falo demais. E isso de reflexão, irmão. O intuito aqui de nós, pregadores, não é querer mostrar para vocês que nós somos mais santos do que vocês. E não é essa. A ideia tanto para nós como para vocês é que o Espírito Santo coloque na nossa mente, transforme a nossa mentalidade para que nós venhamos a ser uma nova criatura. Essa pergunta é: fala para você mesmo, não precisa falar para mim. Olhe para você mesmo. Pense, foque em você. O que é você realmente? Quem somos realmente? O que fazemos fora desse estabelecimento aqui, chamado de igreja? Quem somos lá fora? Os ambientes que nós se relacionamos e que nós vamos
que as pessoas nos olham? Nas academias, no trabalho, na faculdade. Eu não quero aqui falar que é pecado ou não é pecado, irmão. Eu quero falar como é que nós se apresentamos nesse lugar, no cristão. Não quero falar que você pega ou não pega, não é problema meu. Isso aí é de você e Deus. Mas a pergunta é, consciência, se conscientizar. Quem realmente somos lá fora? Quem sou eu lá fora, no meu trabalho, nos ambientes onde eu vivo? Quem sou eu? Eu posso estar aqui, lembra que eu falei? Prega, expulsa demônio, cura. Eu não vou para o inferno no final. Isso há alguma garantia de eu estar aqui pregando? Só porque eu estou falando de Deus, de eu ir para o céu? Isso é garantia de ir para o céu? Não é garantia de ir para o céu, irmão. Vai muita gente que prega o evangelho para o inferno e vai ser lançado do lado que for. É muito. Pastores, evangelistas, missionários, apóstolos, seja lá o que for que fizeram aí. É um monte de inferno. Irmão, eu acho que o algo que vai marcar naquele dia, imagine já aqui pregando para você, falando para você que vocês têm que se santificar, tem que ser verdadeiros cristãos diante de Deus. Aí imagine naquele dia Deus olhar para mim e dizer para mim assim, ó, tu pregou, não foi para precisar? Mas eu vi a você que não vivia, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Imagina, irmão, ouvir essa palavra diante de uma grande multidão. As pessoas olham para nós, já, nossa, está o fulano. E a palavra, não impacta essa palavra? Imagine você chegar perto de uma pessoa que você realmente quer ser observada por ela. E ela chega e fala, te conheço. Não dói, machuca? Imagina eu isso de Deus. Imagina. Então vamos refletir, irmão. Nós não estamos no tempo de brincar. Não estamos no tempo de ficar somente focando nas coisas nossas. Foque sim nas empresas, na sua cidade, nossas coisas que importam. Mas em primeira instância foque em Deus. Viva uma vida para Deus. Em todos os lugares que você colocar a planta do seu pé, que seja lugar para você glorificar a Deus, tanto com suas palavras como com seus comportamentos. Assim eu quero agradecer a oportunidade.